Olá, meu nome é Bruna Latrofe, sou psicóloga e especialista em proteção e prevenção nas Serenas. Sou uma mulher cisgênera, branca, alta, com cabelos escuros na altura dos ombros, olhos castanhos e estou vestindo um macacão preto. Esse é o quarto vídeo do projeto Chamada pelo Acolhimento e aqui vamos entender o que é o chamado ciclo intergeracional de violência, o ciclo do relacionamento abusivo e os impactos da violência doméstica na vida de vítimas e pessoas ao seu redor. Para começar, você precisa saber que mulheres vítimas de violência muitas vezes não conseguem se enxergar dentro de uma situação de violência justamente por causa de duas dinâmicas que chamamos de ciclos. Vamos entender como eles funcionam? Sabe aquela vítima que compartilha que sua mãe, avó e bisavó também foram vítimas de violência? Pois é, isso é mais comum do que imaginamos e tem nome: ciclo intergeracional de violência. Famílias que enfrentam essa repetição de geração em geração enfrentam muitas dificuldades para romper o ciclo, pois estão acostumadas a essa dinâmica de relacionamento. Meninas e meninos que crescem em lares marcados pela violência doméstica muitas vezes aprendem que a violência é parte normal das relações. Por isso, acabam tendo como modelo de afeto as relações marcadas por ciúmes, possessividade, controle e abuso. Assim, ao associarem violência e amor, homens podem reproduzir a violência que testemunharam na infância em seus relacionamentos, enquanto as mulheres podem acreditar que estar em relações abusivas é a única forma de serem amadas. Isso pode levar as mulheres a vivenciarem várias relações abusivas ao longo da vida. Não porque gostam, mas porque não conhecem outra forma de se relacionar. E essas mulheres têm o direito de conhecer outras possibilidades de relacionamento onde sejam respeitadas, né? Por isso, é crucial o papel de serviços psicossociais em fortalecê-las e ajudá-las a romper esse ciclo de violência. Agora vamos falar de outro tipo de ciclo. Você já ouviu uma mulher, depois de buscar ajuda, voltar atrás dizendo que na verdade ela provocou o agressor ou que a violência não aconteceu e ela está exagerando? Por trás dessas falas está o que chamamos de ciclo de relacionamento abusivo, muito comum em situações de violência doméstica. Esse ciclo é formado por 3 fases. A primeira fase é a fase da tensão. Aqui é onde tudo começa. O agressor começa a demonstrar sinais de ciúmes, posse e controle sobre a mulher. Por exemplo, uma mulher que começa um novo trabalho e o marido passa a demonstrar incômodo por ela ter colegas de trabalho, especialmente homens, e diz que não quer que ela fale com eles fora do horário de trabalho, fazendo ameaças que vai deixá-la e que ela não vai conseguir viver sem ele. A vítima passa a se isolar socialmente e deixa de fazer o que gosta ou se vestir como deseja, por exemplo. Nessa fase, a violência psicológica é predominante, o que faz com que a vítima não consiga identificá-la. A fase 2 é a fase de explosão. Nesse momento, começam outros tipos de violência, como as agressões físicas, xingamentos, humilhações, entre outras. Nesse momento, a mulher costuma perceber que algo está errado e considera buscar ajuda ou fazer uma denúncia, mas ao mesmo tempo sente vergonha de compartilhar o ocorrido com amigas e familiares, o que a deixa confusa sobre o que fazer. A fase 3 é a fase da lua de mel. Aqui é quando as coisas ficam mais complexas. O agressor diz que está arrependido e tenta uma reconciliação, o que faz com que a sobrevivente o perdoe com a esperança de que as coisas serão diferentes. Nesse momento, também é comum que o agressor diga que a mulher está louca, exagerando e que ele não foi violento. A manipulação é tão intensa e a mulher está tão vulnerável que acaba acreditando no agressor. É nesse momento que as vítimas costumam voltar atrás em uma denúncia ou pedido de ajuda. O grande problema do ciclo do relacionamento abusivo é que logo depois da fase de lua de mel, a tensão volta a acontecer e a mulher se vê presa em meio a um ciclo que parece não ter fim, o que faz com que ela sempre ache que o agressor vai parar com as agressões, especialmente porque há uma relação de dependência emocional. E essas repetições podem resultar em feminicídio. Mulheres em ciclos abusivos costumam sentir vergonha e culpa pelo que estão vivendo. Por isso, a importância de profissionais que atendem vítimas de violência conhecerem o ciclo para que possam informar as mulheres sobre essa dinâmica, ajudando-as a compreender que são vítimas e não culpadas ou responsáveis pela violência.
Sendo pontuais ou recorrentes, as violências causam um enorme impacto na vida dessas mulheres, tanto fisicamente como emocionalmente. Além de estarem vulneráveis a desenvolver alguma doença física, a saúde mental delas é bastante afetada, pois manifestam sentimentos de baixa autoestima, dificuldades para dormir, isolamento social, ansiedade, depressão e outros problemas. É muito comum ouvirmos frases como "ela apanha porque quer" ou "porque gosta", mas isso não é verdade. Há muitos fatores que fazem com que as mulheres não consigam encerrar uma relação abusiva. Muitas delas possuem dependência emocional ou econômica, atribuem a violência a fatores externos, como problemas no trabalho ou uso de álcool, se sentem culpadas pela violência sofrida, não têm informação, sentem que devem salvar o relacionamento e até mesmo porque tiveram experiências negativas ao buscarem ajuda junto à rede de apoio e proteção, o que faz com que elas desacreditem que serão de fato ajudadas e protegidas. Por isso, é vital que os serviços especializados acolham as vítimas de forma humanizada, praticando uma escuta sem julgamentos e respeitando seus processos individuais, suas experiências e suas histórias de vida. É muito importante respeitar o desejo da vítima. Por exemplo, se ela não se sentir pronta e segura para realizar uma denúncia, você pode informá-la sobre seus direitos e sobre os serviços disponíveis para atendê-la e acompanhá-la, evitando que ela permaneça na situação de violência e em um cenário cada vez mais vulnerável e perigoso. Ou seja, habilidades socioemocionais como empatia e compreensão podem ajudar a sensibilizar mulheres a perceberem que não estão sozinhas e a encontrarem um caminho para pedir ajuda. Não se esqueçam, o trabalho que vocês realizam é essencial para o enfrentamento das violências de gênero contra as mulheres e pode salvar vidas. No próximo vídeo, abordaremos com mais detalhes como realizar um acolhimento humanizado. Para conhecer o material completo, acesse o nosso QR Code.